Vamos lá, gente. 2 gols do Pedro Raul. Bacana, né? O Verratti ainda tenta salvar, como sempre faz. Assim, o Vasco tá uma merda, dá uma bosta, tá tudo dando errado. O Verratti aparece de algum lugar pra fazer um gol de cabeça. Verratti, tá ligado? Assim, o mundo tá acabando, tá todo mundo merecendo nem sair do time, é ser preso, tá ligado? Mas o Verratti, de qualquer forma, tá sempre lá fazendo o gol dele. 2 gols do Pedro Raul. Do Pedro Raul. Será que tá na hora de fazer a fila de pedir perdão? Não tá não. Pode ficar tranquilo que não tá não. Mas a gente vai falar disso. Vem comigo aqui. Olha só, meus amigos, o Vasco do Carille, pelo menos por enquanto, eu não sei até quando que isso vai durar. Eu começo a torcer para que não dure tanto. O Vasco do Carille veio a campo com esses 11 jogadores aqui. Era esperado que não ia ser 100% titular, porque tem jogos importantes por vir. Primeiro tem um Flamengo, depois tem um Lanús. E eu, sinceramente, não sei se poupar alguma coisa vai adiantar contra o Flamengo, tá ligado? Mas, enfim, principalmente o Coutinho tava poupado para manter ali uma quantidade certa de minutos, até porque tem sempre aquele medo do Coutinho meio que quebrar, estourar, dar um ruim de vez. E aí, assim, esses 11 jogadores distribuídos em campo, eles eram mais ou menos isso aqui. Você tem, mais uma vez, a ausência do Maurício Lemos, que é sentida, tá ligado? Não que o Maurício Lemos seja o Virgil van Dijk, seja o Sérgio Ramos no auge, seja Paulo Maldini. Mas, assim, a zaga do Vasco tá tão ruim que qualquer coisa é boa, tá ligado? Então, o Lucas Freitas faz aqui a partida. No meio de campo, a gente teve Payet no lugar do Coutinho, e o contrato do Payet tá terminando. O Payet deveria renovar com o Vasco? Aparentemente não. Assim, parece que quando ele entra no finalzinho dos jogos, faltando ali 30, 35 minutos no máximo, parece que nesse caso ele ainda consegue contribuir uma coisinha ou outra, tá ligado? Mas aparentemente, se tiver que começar jogando com ele, e aí ele começa num cenário que os outros jogadores, os rivais, também estão começando, também estão com gás, a impressão que eu tenho é que ele não aguenta o tempo todo. Eu posso estar enganado e tal, mas enfim, eu gostaria muito que o Payet estivesse destruindo o futebol, estivesse jogando muita bola, aquela coisa toda, mas o que eu gosto e o que está acontecendo são coisas diferentes. O que eu gostaria e o que acontece não é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem o Payet machucando, inclusive, não se sabe a gravidade disso, daqui a pouco eu comento, e no ataque, tudo que se tem de titular, pelo menos por enquanto, porque mais uma vez, no Verratti, não espere nunca de mim críticas ao Verratti. E o Garré aqui, mais uma vez naquela, cara, o Adson vai entrar no segundo tempo e o Adson me parece bem melhor do que o Garré. O Adson me parece o titular, tá ligado? Eu acho que só não virou ainda porque provavelmente tá ali, pô, voltou de lesão, vamos dar uma segurada, mas assim, por merecimento, o Adson provavelmente vai estar nesse time. Enfim, pessoal, com a bola rolando, o que a gente tem logo de cara? A gente tem o Vasco de Dimitri Payet quase fazendo um gol. Olha só, na entrada da área aqui, o Payet vai receber uma bola que vem ali, ele domina, chuta e ela passa raspando, ele se lamenta, que tal? O Payet, que tem uma paradinha de contra times do Nordeste, ele acaba indo melhor, pelo menos vinha sendo assim, hoje não teve nada disso. Quase que ele começa mantendo essa parada, tá ligado? Se ele faz esse gol aqui, seria um bonito gol, porque ele domina, ele nem deixa a bola cair, ele domina com uma perna, acho que chuta com a outra, tá ligado? A bola nem chega a quicar no chão, é um lance realmente bonito, mas ficou no quase não é gol, ele se lamenta, ele não faz o gol. Se a minha avó tivesse 4 pneus, ela seria um Fusca, tá ligado? Quase, quase. Enfim, o Payet ficando quase, um belo chute, mas um belo chute que não é exatamente gol. Na sequência, o que a gente vai ter? A gente vai ter um lance de quase gol, só que dessa vez do lado cearense, uma bola na área desviada pelo Pedro Raul, que vem aqui e acaba indo pra fora, graças a Deus, e aí depois, gol do Pedro Raul. Pedro Raul. Aquele Pedro Raul. Esse Pedro Raul. O Pedro Raul que eliminou a gente da Copa do Brasil. Não jogando contra, jogando a favor. Ele eliminou perder pênalti pro ABC, dentro de casa. Vamos ver aqui o que faz o Pedro Raul, que olha só, que parece alérgico a time com torcida um pouco maior, né? Quando ele tá num lugar que, com todo respeito ao Ceará, a cobrança é numericamente menor, parece que ele se vira bem. Eu falei com todo respeito, mas talvez vai ter gente que vai se ofender mesmo assim. Mas enfim, vamos lá. Jogada aqui pela lateral, olha o João Vitor. Vou até repetir o lance. A bola vem no alto, o João Vitor era para cortar ela, ele vai lá e entrega pro Mugni, que cruza na área, o Pedro Raul toma a frente, gol. Vamos lá, gente. Primeiro assim, porra,
deveríamos fazer fila de perdão ao Pedro Raul? Deveríamos a gente vascaíno se desculpar porque a gente espalhou por aí que ele é ruim, mas na verdade ele é bom? A gente deveria se desculpar por ter, sabe, falado que ele não era jogador pro Vasco? Não, a gente não deveria nada disso, tá ligado? Assim, Pedro Raul, ele não jogou no Vasco, ele não jogou no Corinthians, ele não jogou no Toluca. Salvo engano, ele saiu de lá no Toluca, que inclusive foi o time que ele jogou depois do Vasco, ele saiu de lá no Toluca, no México, com menos gols que o Volpi, goleiro. Então, assim, ele não deu certo aqui, ele não deu certo lá, ele não deu certo em São Paulo, no Corinthians. Ele parece que quando chega num lugar que a torcida vai ter uma cobrança, ele não aguenta. Ele sente a pressão. Agora, se você coloca ele no Goiás, ele é vice-artilheiro do Brasileiro. Com todo respeito, se você coloca ele no Ceará, ele é um dos artilheiros do Brasileirão, junto com quem? Com o coitado do Verratti, que tá fazendo cosplay de Noé carregando bicho, tá ligado? Carregando jumento. Enfim, gol do Pedro Raul. Gente, a gente não deve desculpa nenhuma a ele. Ele esteve no Vasco, ele ganhava um bom salário, ele foi caro, ele foi comprado por um preço muito alto, eu ia falar justo, mas justo no sentido de ele não pode reclamar, mas não foi justo não, porque usar a palavra justo com um cara que entregou nada seria errado do nosso ponto de vista. Então assim, a gente não tem que pedir desculpa nada. Ah não, mas Josão, eu acho que o problema não era o Pedro Raul, era o Vasco. Então o problema também não era o Toluca. O problema, aliás, o problema não era o Pedro Raul, era o Toluca. O problema também não era o Pedro Raul, era o Corinthians. Tipo assim, um monte de vezes ele não deu certo. Quando ele chegou no Toluca, ele chegou a fazer um gol de voleio lá e o pessoal falou, lá, agora vai. E não foi. No Corinthians, gente, não foi. Assim, agora, mais uma vez, assim como foi no Goiás, né, que foi onde ele brilhou antes de jogar no Vasco, ele vem fazendo aqui, parabéns, assim, não, sei lá, mano, não torço contra também não, tá ligado? Assim, eu torci contra hoje, que ele tava jogando contra a gente, mas no geral, se ele quiser, de verdade, se o Pedro Raul terminar o campeonato com 20 gols, com 25 gols, não muda nada na minha vida. Porque quando precisava marcar, ele não marcou. Quando ele tava com essa camisa aqui, ele não fez bosta nenhuma. Ele tem 9 gols em, sei lá, 30 jogos, mais ou menos. Ele chegou a perder pênalti. Porque você fala, não, mas não é que ele tava perdendo, é porque o time era ruim. Aí você vai ver, nem pênalti o cara tava fazendo. E assim, essa desculpa do time era ruim também não faz sentido, não. Porque tem um jogo que ficou muito marcado, que era da Copa do Brasil contra o Trem do Amapá. Aí você fala, quem? Exatamente, quem? Todo respeito aí também. Enfim, tô aqui pra desrespeitar ninguém, não. Mas assim, Trem do Amapá perto do Vasco, me ajuda, né? Não é ninguém, perto do Vasco, todo respeito. Mas o Pedro Raul, ele cansou de perder gol naquele jogo. Então assim, a desculpinha de, não, é o Vasco que é o problema, porque o Vasco é ruim. Pô, se o Vasco é ruim até perto do Trem do Amapá, e não era, tá ligado? Ele pegava a chance, ele perdia. E na época eu tentava ter paciência, porque não, calma, adaptação, aquela coisa toda. Mas não rolou. E aí na Copa do Brasil ele vai lá e perde um pênalti que não era pra perder. Então assim, gente, a gente não deve desculpa nada. Eu não torço pro mal dele, a não ser hoje, né, jogando contra a gente. Mas assim, quando era pra fazer alguma coisa, ele não fez nada. Então, não, tá vendo, Josão? A culpa era o Vasco. Não foi só aqui que ele deu errado. Enfim, eu tô dando volta no mesmo assunto. Ainda tomou 2 gols do Pedro Raul. Assim. E, cara, beleza, o gol é dele. Mas o erro é de quem? Do João Vitor. Mais uma vez, teve um youtuber aí que chama Josão, não sei se você conhece, torce pro Vasco ele. Ele falou no jogo, após o jogo do Corinthians, ele falou que o João Vitor, que, né, custou 40 milhões, esse youtuber, não sei se vocês conhecem o tal do Josão, ele falou que o João Vitor não merece 40 milhões, né, não vale 40 milhões. Eu vou concordar comigo mesmo aqui. O João Vitor, cara, ele custou 40 milhões ao Vasco, né, na transferência. E para quem não sabe e quiser ficar sabendo aqui agora, ele custa mensalmente 900 mil reais de salário. Se você acredita que a vida é justa, que, sabe, necessariamente todo mundo que é melhor se dá bem, tá aqui a prova que não. Tá aqui a prova que tem, sei lá, fator sorte, fator empresário, fator estar no lugar certo na hora certa. O João Vitor, cara, ele é foda porque, assim, eu acho que nada resume melhor o João Vitor do que falar que vai ter jogo, que ele vai passar os 90 minutos mais acréscimos sem errar nada, sem errar um passe. Aí no próximo jogo, ele vai errar o bagulho mais infantil do mundo. Tá ligado? Tem jogo que ele joga muito bem, tem jogo que ele começa a dar uma saída de lá da zaga e vai cortando o campo ali, correndo rápido, que os narradores costumam até falar que, opa, lembra o Lúcio da seleção de 2002. E aí no jogo seguinte ele vai cometer um erro que a gente comete na pelada quando tá cansado, tá ligado? Que você faz uma merda lá e você, desculpa, rapaziada, você fica até meio sem graça. 40 milhões e 900 mil de salário.
É isso aí. Então, assim, cara, vai ter jogo que ele vai fazer alguma coisa pra Deus ver aqui, tá ligado? Vai ter jogo que eu vou estar aqui falando, pô, João Vitor foi bem aqui, foi bem ali e tal. Só que, infelizmente, você dá 2, 3 jogos pra frente, ele vai estar errando igual... Gente, ele cabeceia a bola sem pé. Tipo assim, ele só cabeceia. Ele não direciona, ele não tenta colocar, sabe, ou mirando no goleiro, ou mirando no lateral, jogar pra fora, ou para a linha de fundo, jogar no escanteio, não tem problema. Cede o escanteio, só não entrega a bola no pé do rival. Ele entregou a bola no pé do rival. Então, assim, o Vasco tem muito problema na zaga, tá? Eu não quero... Pra você que torce pra outro time, que veio aqui ver, né, passando raiva e tal, que eu sei que tem gente... Inclusive, você deveria repensar isso aí, hein? Ficar gostando de ver os outros passar raiva não é certo, não. Deus tá vendo essa sua maldade. Mas, assim, pra você que não tá acompanhando todo o jogo do Vasco, mas por acaso tá nesse vídeo aqui, o time do Vasco, ele sinceramente não é tão ruim assim. Agora, a zaga é um problema, tá? A gente tem um zagueiro que custou 40 milha e que era pra ser uma unanimidade e que não é. E não é só agora, no passado inteiro, o João Vitor ficou oscilando entre reserva titular, reserva titular. E às vezes ele perdia a vaga pra tipo Maicon God of Zion, ou então pra Léo Pelé. Isso já diz bastante sobre ele. Vamos dar sequência, pessoal. Depois a gente tem o intervalo do jogo. E como é que estava sendo o jogo? O Vasco perdia, mas o Vasco perdia não só no placar. No último jogo contra o Sport, eu falei o seguinte: a gente ganha de 3-1. E você vê aqui meu comprometimento em fazer sentido jogo após jogo, a minha crítica. Eu tento não ser o cara que ganhou, tá tudo bom, perdeu, tá tudo ruim, tá ligado? No jogo contra o Sport eu falo o seguinte: que bom que a gente ganhou 3-1 e tal, pá, mas o placar não reflete o que foi o jogo. A gente passou um certo aperto, a gente em determinado momento tava vendo o time rival jogar, e hoje a gente perdia no placar e no campo. Se você quiser saber os números, a gente tinha metade das finalizações, era 4 contra 8, e das nossas finalizações, assim, a única que teve mais ou menos perigo foi aquele chute que a gente viu do Payet, que só. E só. Um chute pra fora, né? Não teve defesa do goleiro. E esse foi provavelmente o nosso melhor momento. Eu não sei se eu tô esquecendo de algum, mas eu acho que não. Acho que aquele foi o melhor momento. Contra 8 finalizações do time do Ceará. E, cara, talvez de tudo que eu tenho pra falar do Ceará aqui, talvez esse seja o comentário mais delicado. Mas, com todo respeito, mais uma vez, eu não acho que era jogo pra gente perder. Eu acho que o Ceará foi melhor e mereceu a vitória, mas olhando o time, talvez aqui eu vou cometer o mesmo erro que torcedores santistas cometeram ao tratar o Vasco como bosta, tá ligado? Mas eu acho que a forma como você fala isso também muda bastante. Então, assim, eu acho que o Vasco tem que respeitar absolutamente todo mundo, porque a gente não tem de onde tirar a soberba, não. Time tal, a gente tem que ganhar. O Vasco não nos dá base pra gente ter essa postura. Mas, cara, é o tipo de jogo que pelo menos um empate eu acho que dava pra gente exigir. Com todo respeito ao Ceará, mas eu não sei se lá no final do ano isso aqui não vai acabar fazendo falta pra gente, não. E esse ponto aqui a gente não vai acabar olhando como aquele dia era pra ter pontuado. Não pontuamos. Enfim, o comentário era esse. Eu acho que era pra pelo menos ter feito um ponto. Pelo menos. Enfim, no segundo... Só que na mesma hora o Ceará mereceu a vitória, tá ligado? Então, assim, são duas verdades que meio que são conflitantes entre si, mas eu acho que elas coexistem. Vamos lá, pessoal. Pro segundo tempo a gente tem a entrada do Adson, mas não somente a entrada dele. Entra... Cadê? Adson pra sair o Garré. Entra o Ryan pra sair o Nuno Moreira. Entra o Jair pra sair o Paulinho. Por quê? Porque o cara, ele demora, mas você percebe que o Vasco não tá jogando nada. O primeiro tempo é ruim, o Vasco melhora no segundo tempo, mas não adianta, né? Porque também toma mais um gol, então não adianta nada. Mas o Vasco melhora. E melhora porque entram esses jogadores aqui. Mais pra frente não, tá aqui o Ryan, já ia falar besteira. O Ryan entrou bem, o Adson entrou melhor ainda, o Ryan vai dar uma assistência, o Adson vai participar de bons momentos ali. Assim, esse Vasco aqui com esses jogadores é melhor, tá ligado? Cara, a gente tem um Paulinho que mais uma vez joga bem abaixo. O Paulinho, ele tá numa dificuldade pra voltar ao que ele era. Caramba, era um dos jogadores que eu mais gostava em 2023, tá ligado? E, pô, esse ano tá decepcionando legal. Vamos ver se isso se mantém ao longo do ano ou se em algum momento ele, né, retorna aquele futebol. Enfim, segundo tempo a gente tem aqui o Payet sendo derrubado. Olha só, o lance esse aqui, algumas pessoas pediram um pênalti. Ryan bem, acha uma boa bola pro Payet. Aqui já podia ter chutado. O Ryan achou uma boa bola, só que ele decide carregar mais, ele acaba sendo derrubado. E aí, cara, ele tenta voltar pro jogo, mas ele não consegue. E assim, talvez você não tenha percebido que talvez
Esses aqui foram os últimos minutos do Payet com a camisa do Vasco. Não é certeza, a gente não sabe a gravidade, mas para quem não sabe, o contrato do Payet termina no dia 5 do próximo mês, ou seja, a gente tem menos de 30 dias com ele. Se isso aqui for uma lesão de, cara, 1, 2 semanas, grandes chances que ele nem chegue a vestir a camisa de novo, tá ligado? E aí aquilo, o Vasco ainda tá tentando ali achar motivos para ver se, a gente renova com o Payet, a gente precisa renovar. Eu vou te ser bem sincero, cara, tem jogo que ele entra no lugar do Coutinho no final da partida, que ele dá um passe aqui ali, que ele acalma uma jogada, que você fala, pô, talvez ele ainda tenha utilidade. E é aquilo, o Vasco é um time desgrenhento que a gente pensa o seguinte, pô, o Payet recebe 1,5 milhão. Se mandar ele embora, aliviou 1,5 milhão. Então a gente consegue trazer outro, certo? Na mesma hora não. No mundo ideal, porra, eu toparia. Manda o Payet embora, traz outro cara de 1,5 milhão, né? Pô, eu acho que assim, qualquer cara de 1,5 milhão vai contribuir mais do que o Payet tá contribuindo. Só que não custa nada o Payet ir embora e não vir ninguém. Ou então vir 3 caras que não vale nada. Enfim. Mas assim, cara, a essa altura do campeonato, a gente está no que? Na terceira ou na quarta rodada do Brasileiro? Foi Santos, Corinthians, Sport, acho que essa é a quarta rodada do Brasileiro. A essa altura do campeonato, o Payet deveria ir embora. Eu acho que tá tendo todas aquelas confusões lá extracampo, bagulho lá com a mulher e tal, aquela doideirada danada, mas isso aí, assim, sinceramente, até que seja provado que cometeu algum crime, pouco me importa. Se tiver cometido, aí a gente pensa sobre aí outra parada, tá ligado? Mas até o momento é só investigação e tal, e pra não dar nada também é 2 palitos, mas assim, dentro de campo, o Payet não tá gerando jogo, cara. O Payet, tipo assim, ele é um cara de 1,5 milhão que não aguenta jogar, que, sabe, que cai aqui, machuca mais uma vez, e que se o Vasco tava em dúvida se deveria ou não renovar, caso seja confirmada qualquer micro lesão aqui agora, eu acho que a última pá de calde não vai ficar. E realmente talvez não precise ficar. E eu tenho medo de comentar isso e é foda. O Vasco me coloca numa situação de dar medo de falar nisso, porque é igual eu falei, pra ir embora ele e não vir ninguém, não custa nada. Mas assim, se tiver como eu escolher, que vá embora o Payet e que venha outra pessoa, que a gente aproveite a brecha de salário que ele, né, deixaria vago. Enfim, infelizmente eu acho que acabou a passagem. Tá ligado? Eu acho que não tem muito mais pra onde correr, não. É triste terminar dessa forma, porque termina baixo, termina num declínio, tá ligado? O Payet chegou a contribuir, principalmente em 2023, com aquele gol de falta, que foi, sabe, mágico e tal. Tiveram outros momentos, mas principalmente, eu acho que aquele gol de falta é o maior momento dele no Vasco. Aquele momento, sei lá, ainda tem o vídeo do filho do Dinamite falando... Porra, aquilo arrepia quem torce. Mas, aparentemente, acabou. E se não acabou, vai ter mais 1, 2 jogos no máximo. E aí sim, provavelmente acabe. Termina mal, mas pelo menos teve ali algum lapso de, né, momento bom e tal. Enfim, vamos dar sequência, porque a gente ainda vai ter o quê? O Piton tendo uma boa chance, mas acaba chutando pra fora, e aí gol do Pedro Raul. Mais uma vez falha defensiva. Olha só, não repara no Pedro Raul, não. Repara aqui na zaga. Olha só, a bola tá aqui em cima, o cara vai caçar... Cadê? Dá play. O cara vai caçar o cruzamento e tal. Aí, cara, olha só, o camisa 30, camisa 10, não sei o que é isso. Aqui tá o João Vitor. O João Vitor abandona a marcação pra ir nesse aqui, que é o Pedro Raul. Então fica 2 em 1, e aqui atrás ninguém. Aí o cara cabeceia pro Pedro Raul. Foi 2 em 1 na hora que não precisava ir. Aí quando a bola chegou naquele 1, dos 2 não tinha mais ninguém. Gol do Pedro Raul. Tá aqui o segundo gol dele. Esse gol pro Pedro deve ter um sabor especial, tá ligado? Porque querendo ou não, a gente, sendo uma torcida grande, ajudou legal a sujar o nome dele. E de forma merecida, já falei um monte de vezes. Mas assim, pra ele deve ser uma parada de, tá vendo aí? Toma gol agora meu. Agora, sabe, pra ele deve ter um sabor especial. E pra gente, sabor de merda. Pra gente, essa defesa aí que, sabe, é um buraco que comete erro atrás de erro. Ah, cara, é cansativo, tá ligado? Parabéns ao Pedro Raul, ele é um dos artilheiros. Ele era, nesse momento aqui, aos 35 do segundo tempo, ele era o artilheiro isolado, até que depois acontece o quê? Pablo Verratti. Eu começo a ter dó do Verratti, velho.
Começa a ter dó, tá ligado? Enfim, Ryan, que como eu disse, entrou bem, cruza uma bola dentro da área, Verratti de cabeça, gol. Verratti de cabeça, gol. Quem diria, né? Quem poderia imaginar? Enfim, tá aqui comemorando o gol. Agora, o Pedro Raul tem 4 gols no Brasileirão, o Verratti também tem 4, os dois ali dividem a artilharia. Lembrando, o Verratti é artilheiro do Brasileirão e também é artilheiro da Sul-Americana. Não critiquem esse homem. Se você veio na minha casa criticar, vaze daqui. O Verratti é muito bom jogador, o Verratti tá carregando o piano, o Verratti tá pagando de Noé, carregando bicho, carregando animal, carregando principalmente jumento. Só tem ele, o resto eu não confio em quase que ninguém. E aí, cara, já deu de Carille no Vasco? O Carille deveria ser demitido? O Carille vai ser demitido? Eu acho que não. Eu acho que não vai ser demitido. Agora, deveria... Provavelmente sim. Como eu venho falando, cara, é óbvio que eu sei a realidade do Vasco. Eu não espero aqui que o Vasco vá disputar o título do Brasileiro. Eu não sou otário, tá ligado? Eu sei a realidade do time. Agora, eu sei também, até porque eu vejo todos os jogos desse bendito de um time, que eu tenho que ficar assinando 35 streaming diferentes pra conseguir ver tudo. Enfim, por ver, eu vejo que às vezes, mesmo quando o Vasco ganha, ele ganha jogando mal. Às vezes, quando mete 3-1, 2 gols de vantagem, você olha pro jogo e não tem isso tudo. E tem também, às vezes, como hoje, que o Vasco merece perder e perde. Então, assim, cara, o futebol do Carille é muito fraquinho. O Vasco, ele tinha, principalmente no primeiro tempo, uma pobreza de não conseguir fazer nada. É um time infértil, é um time que todo mundo pega a bola e não sabe o que vai fazer. É freestyle, parece que não teve treino, tá ligado? Parece que, sei lá, não dá liga, não acontece. A zaga, que já era ruim, parece que pior... Cara, é ruim, não tem muita coisa. O que tem de bom do Carille é o Verratti que faz gol. Mas isso aí é desde o Ramon Dias lá em 2023, meu Deus do céu. Então assim, cara, eu acho que não cai por enquanto, eu tô gravando isso aqui logo depois de terminar o jogo. Pode ser que, né, o Vasco vai lá e demite, mas tem jogo contra o Flamengo no final de semana, eu acho que não vai acontecer. Agora é aquilo, né? O mais óbvio seria perde pro Flamengo e aí ele cai. Vamos ver se vai acontecer. Enfim, se o Carille der certo ainda esse ano no Vasco, é porque ele deu a volta por cima. Porque, por enquanto, ele tá dando completamente errado. Então, assim, se a caneta tivesse na minha mão, não essa aqui, a caneta do poder de demissão, eu estaria assinando já o contrato dele, o contrato não, a rescisão contratual. Pra mim, o Carille vai embora porque, sei lá, mano, tá aqui desde o começo do ano e nada, tá ligado? E como eu falei, eu não espero que a gente vá brigar pelo título do Brasileiro, não. Mas também não preciso brigar pra ver quem que é o pior time, tá ligado? Enfim, é isso. 2 gols do Pedro Raul, o Verratti lindo, maravilhoso. O Carille, eu não sei mais o que pensar dele. E a zaga do Vasco, eu acho que até o time que eu jogo bola lá conseguiria fazer gol. Obrigado você que assistiu.